Louvamos a Deus pela vida da irmã Rosana, que pôde expressar essa canção aqui, interpretar essa canção, que se encaixa com a mulher que estaremos hoje a refletir. Uma mulher que compreendia que não havia nada melhor do que o seu Senhor, por quem Ele era e pelo que Ele fez na sua vida, na vida de sua família, quando ressuscitou o seu irmão Lázaro. Nós vamos aqui falar sobre Maria, a mulher que ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. João capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Nós seguiremos com a nossa série de reflexões no Evangelho de João, onde nosso objetivo é, a partir dessas reflexões, compreendermos com mais clareza e mais profundidade quem é Jesus. E nesta noite nós aqui queremos considerar que Jesus é aquele a quem devemos toda devoção. A devoção que temos pelo Senhor Jesus não pode ser uma devoção sob medida, mas deve ser uma devoção completa, uma vida de completa dedicação. É o que nós cantamos. Precisamos estar diante dele rendidos, todo o nosso ser. E o que quero considerar aqui com você, meu irmão, que nos acompanha pela internet, os irmãos presentes, nossas visitas, é que aquele que ama sua igreja deve ser por ela amado de todo o coração, porque essa é a prioridade de nossas vidas. A prioridade de nossas vidas é amar ao Senhor de todo o coração. João capítulo 12, verso 1 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Quem é Jesus? Desde agosto do ano passado, essa tem sido a pergunta que norteia nossas reuniões dominicais à noite. Quem é Jesus? E foram muitas as considerações que aqui fizemos nesses 11 capítulos que já refletimos ao longo desses meses, onde falamos sobre a identidade de Jesus, tratamos sobre a missão de Jesus a partir do Evangelho de João.
Descobrir a identidade e a missão de Jesus a partir do Evangelho de João traz um grande encantamento para a vida do crente. Não há como alguém ler o Evangelho e não se deslumbrar com a mensagem de Jesus Cristo. Não há como alguém ler o Evangelho e não ficar encantado com a beleza da mensagem de Jesus Cristo. E o texto que ora lemos é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, onde ele mostra uma atitude de adoração que é de uma completa rendição, em que o mundo censura, às vezes dentro da própria igreja há censura quando alguém se porta numa atitude de adoração onde ele revela a total devoção que ele tem ao Senhor. O texto que nós estaremos hoje considerando é um texto que nos remete à palavra devoção, piedade. Às vezes os homens são devotos de tantas coisas, não é? São devotos do seu trabalho, são devotos da sua família, são devotos dos seus filhos, são devotos do seu time de futebol, são devotos de determinada marca de produto, mas não apresentam o mesmo encantamento, o mesmo desejo de descobrir o que esta mulher, chamada Maria, pôde naquele momento expressar através de uma atitude singela, contudo muito profunda. Refletiremos no episódio em que Maria, irmã de Lázaro, honra Jesus durante uma refeição, um jantar, ungindo seus pés com um precioso perfume em gratidão ao Senhor por quem Ele era e por tudo aquilo que Ele fez à sua vida, à vida de sua família. Quem é Jesus para Maria? Jesus era aquele a quem ela devia toda sorte de devoção. Jesus era a prioridade de sua vida. Hoje vivemos num mundo onde as pessoas querem ter muitas prioridades. E quem tem muitas prioridades não chega a lugar algum. Nós devemos ter uma prioridade como cristãos que somos, e essa prioridade é Jesus Cristo, e todas as demais coisas devem ser submissas a essa prioridade de nossas vidas, que é conhecer e prosseguir em conhecer quem é Deus. Com essa pergunta, quem é Jesus? Nós, ao longo desses meses, temos descoberto coisas maravilhosas a respeito de Jesus. Na verdade, o que aprendemos com Jesus na sua mensagem do Evangelho nos traz fé, nos proporciona segurança, nos dá a ideia da liberdade para o qual fomos libertos, nos mostra a provisão que temos no Senhor. E diante de tudo isso, é preciso que haja uma resposta. A mensagem de hoje, meus irmãos, sobre quem é Jesus, nos remete a uma atitude de entrega total. A honra a Cristo não pode ser manifesta com timidez. A honra a Cristo precisa acontecer de todo o coração. Não podemos ser daqueles que dizem que honram a Cristo, mas a honra a Cristo fica muito atrás da honra que prestamos a tantas outras coisas deste mundo. Honra a políticos, honra ao lazer, honra ao trabalho, honra à família, honra a tantas outras coisas. A honra a Cristo, ela deve ser superior a qualquer outra honra, porque Cristo é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Por quê? Porque ele é aquele que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou para salvá-la. E por isso a sua igreja deve amá-lo e amá-lo de todo o coração. Nós dividiremos nossa reflexão em 3 pontos. No primeiro ponto, nós vamos aqui compreender, aplicar a atitude de Maria, a atitude de adoração desta mulher chamada Maria, para depois aqui considerarmos a censura de Judas, a atitude de Maria, e por fim refletirmos na defesa de Jesus para com a atitude daquela mulher devota. A atitude de adoração de Maria, versos 1, seguindo até o verso de número 3. O texto de João se inicia apontando para a chegada de Jesus a Betânia, logo após o episódio em que ele havia ressuscitado Lázaro. Após realizado esse milagre que, de fato, repercutiu não apenas em Betânia, mas em toda aquela região, Jesus volta à cidade de seus amigos, porque ele estava propenso a seguir para a festa da Páscoa. E ele para em Betânia, para então se preparar para esta festa, onde ele seria o cordeiro que haveria de dar a sua vida em resgate da sua igreja. Chegando em Betânia, não se podia esperar outra coisa senão ser bem recebido pelos seus anfitriões, sendo bem recebido pela família amiga de Jesus, que lhe preparou um jantar. E, como de costume, Marta estava servindo nesse jantar, porque era peculiar dela, de seu temperamento, estar pronta para o serviço. E vale aqui uma palavra: essas mulheres, elas são importantes também na vida da comunidade. Às vezes só destacamos a Maria, mas a Marta também é importante na vida da comunidade da fé. E ela estava ali, servindo. Enquanto Marta servia, Lázaro estava à mesa junto com Jesus, sendo uma prova cabal de quem é Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Mas e a Maria? Maria entra no cenário daquele jantar, trazendo consigo um precioso perfume. Não quero aqui entrar em detalhes sobre esse precioso perfume, mas o que eu posso aqui dizer para vocês é que esse precioso perfume custara 1 ano de trabalho. Ele era um perfume caríssimo. 300 moedas de prata era mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador rural, de alguém que vivia do campo assalariado. E esta mulher não ficou ali com reservas em expressar a sua devoção, a sua honra, o seu amor ao Senhor que havia tirado dos mortos o seu irmão Lázaro. E ela, com generosidade, com fidelidade, com amor, com humildade, ela derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus e passa a enxugá-los com os seus cabelos. O jantar ofertado a Jesus era uma gratidão daquela família, era uma gratidão daquele povo. Mas Maria estava disposta a dar mais do que uma refeição para o Senhor. Maria estava disposta a dar a honra devida ao seu Senhor
com um precioso perfume que lhe rendeu 1 ano de trabalho e ali fora derramado sobre o nosso Senhor. A atitude de Maria, meus irmãos, demonstra o quanto ela o amava, o quanto esta mulher amava Jesus, o quanto esta mulher era grata a Jesus por tudo que ele fez por ela, por sua família. O amor de Maria ao Senhor Jesus traz consigo algumas características que são características que devem nortear a vida de todo adorador de Jesus, de todo aquele que caminha se autodenominando cristão. Primeiramente, todo cristão semelhante a Maria deve ser alguém que se destaca por sua generosidade, que é manifesta de um modo muito gentil. Foi assim que Maria demonstrou a sua devoção a Jesus. Ela foi muito generosa. O amor de Maria por Jesus não foi um amor a conta-gotas. Por hoje é só pessoal. Mas foi um amor sem limites. Ela derramou sobre os pés do Senhor, sem qualquer reservas, um precioso perfume. Mas não é só essa generosidade que vemos na devoção de Maria àquele a quem ela era muito grata. Havia também humildade. Ela não estava apenas disposta a se desprender das suas riquezas materiais, ela também estava disposta a se humilhar diante daquele que dera vida à sua vida. Porque quando Lázaro morreu, irmãos, Maria morreu um pouquinho também. E quando Lázaro foi ressuscitado, aquela parte de Maria voltou a viver também. E esta mulher, na sua adoração ao Senhor Jesus, não apenas demonstrou ser altamente generosa em sua doação, mas também humilde o suficiente para enxugar os pés do Senhor com os seus próprios cabelos. Generosidade, humildade são características de um verdadeiro adorador. Ele não fica ali limitado. É só isso aqui. Olha, é o que eu posso fazer. Ele sempre busca dar o seu melhor para aquele a quem ele reconhece como o ser supremo, àquele a quem ele reconhece como a razão de ser de sua vida, àquele a quem ele reconhece: se não for o Senhor, o que seria de minha vida? Você tem essa noção de Jesus? Às vezes, meus irmãos, nos acostumamos com o nosso ambiente religioso. E o se acostumar com o ambiente religioso pode ser altamente danoso na nossa vida cristã. Porque a gente estagna, a gente deixa de crescer na graça. Sabe quais são evidências de alguém que está crescendo na graça? As evidências de alguém que cresce na graça é de alguém que é generoso. As evidências de alguém que cresce na graça é de alguém que é humilde. O conhecimento lhe faz cada vez mais humilde. Esta mulher, ela viu Jesus ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Isso não fez ela se tornar presunçosa, isso fez ela se tornar mais humilde, mais grata e mais generosa. Matthew Henry, teólogo já de muitos anos, séculos atrás, ele faz uma declaração comentando sobre esse texto, e eu gosto muito dessa declaração. Ele diz: o verdadeiro amor, assim como não economiza gastos, também não economiza esforços para honrar a Cristo. Vou repetir para que você possa assimilar essa frase. Segundo Matthew Henry,
O verdadeiro amor, assim como não economiza gastos, também não economiza esforços para honrar Cristo. Pensando nessa frase, pergunto a você: você costuma economizar os seus gastos para honrar a Cristo? Você costuma economizar os seus esforços para honrar a Cristo? Porque quando você assim age, você está na contramão de um verdadeiro adorador. Você está mais assimilando este mundo do que propriamente vivenciando a verdade do Evangelho. Onde há expressão de generosidade, onde há expressão de humildade no amor a Cristo, é porque anteriormente houve a graça da fé verdadeira, porque é a fé verdadeira que é dom de Deus, que produz em você essa generosidade, que produz em você essa humildade, que produz em você essa fidelidade. Não há como nós acharmos que por conta própria seremos generosos, porque a nossa natureza humana pecadora, ela é egoísta, ela é ambiciosa, faz parte do nosso ser, queremos tudo para nós. Queremos a atenção toda para nós, queremos ser aqueles que são como luzes neste mundo, não para refletir a glória de Deus, mas para que todos possam olhar para nós e nos aplaudir. Não. Quem tem a fé verdadeira não age assim. Quem tem a fé verdadeira começa a crescer na graça, começa a crescer no conhecimento do Senhor e começa a viver uma vida gentil, uma vida generosa, uma vida humilde, uma vida fiel. Por quê? Porque quando ele foi ao encontro de Jesus, sabe, lembra aquele dia que Jesus te convidou: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando esta pessoa foi ao encontro de Jesus, não apenas encontrou descanso para a sua vida, mas também passou a aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Seguiu para um discipulado, e nesse discipulado ele ou ela aprendeu lições preciosas. Aprendeu com Jesus que se alguém quer ser seu seguidor, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque se ele tentasse apegar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por sua causa, por Jesus, a encontrará. Maria aprendeu essa lição de discipulado com Jesus. A fé verdadeira foi ali demonstrada na vida daquela mulher que, diante do seu Senhor, aquele que havia ressuscitado seu irmão dentre os mortos, ela não mediu esforços para honrá-lo. O que ela tinha era um precioso perfume, e ela derrama esse precioso perfume sobre os pés de Jesus, mostrando assim a sua generosidade, mas não se limitando a demonstrar generosidade, ela também demonstra humildade de enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. A primeira consideração que faço nesta noite a partir desse texto é que aquele que conhece a Jesus Cristo dá evidências, porque quem diz que conhece a Jesus Cristo precisa dar evidências. A sua vida precisa mostrar, não, de fato, ele conhece. E às vezes, antes de você, as pessoas à sua volta são as primeiras a dizer: aconteceu alguma coisa com aquela pessoa. Ou elas dizem: aquela pessoa é diferente. Eu não sei o que tem de diferente nela. Aí você, quando fala sobre a sua fé: eu sabia que tinha alguma coisa, é isso. Aquele que conhece a Jesus dá evidências dessa sua relação com Cristo por meio de atitudes que revelam fé, um amor generoso,
um amor humilde. E esse amor, meus irmãos, é um amor que, quando expresso, ele toma conta do ambiente. Não foi isso que aconteceu? O gesto de Maria, ao derramar o perfume, tomou conta do ambiente. Porque esse gesto, ele não fica restrito, ele repercute. Só que às vezes nessa repercussão desse gesto de adoração, há aqueles que acabam censurando, quando deveriam seguir o exemplo. Foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. É o segundo momento de nosso sermão, de nossa reflexão, a censura de Judas Iscariotes à adoração de Maria. Versos 4 e versos 5. A atitude de Maria nesse jantar, meus irmãos, ela é contrastada com a vida de alguém que andou com Jesus. Imagina, quanto tempo Judas andou com Jesus? Já estamos aqui próximos da semana em que Jesus fora crucificado. Foram cerca de 3 anos caminhando com Jesus. Contudo, ele não conheceu Jesus. Conhecia humanamente. Eu sei, é aquele, tanto que ele conhecia que o traiu com um beijo. Mas não o conhecia intimamente. Maria já o conhecia de modo íntimo. Judas Iscariotes, meus irmãos, era aquele que entre os discípulos cuidava da tesouraria do grupo. Um grupo que não era de homens maduros. É sempre bom aqui frisar isso. Era um grupo de jovens. Um dos erros dos filmes e das animações que contam a história de Jesus é trazer a figura dos discípulos como homens maduros, com barba cerrada. Não eram homens calvos, a não ser se a calvície chegou com 20 anos. Porque a maior parte deles tinha essa idade, 20 anos, eram jovens. E Judas fazia parte desse grupo de jovens que havia largado os seus afazeres para seguir a Jesus. Judas Iscariotes fazia parte desse grupo de jovens que vivia de doações. E muitas dessas doações eram feitas por mulheres ricas de Israel. Elas que mantinham Jesus e mantinham o seu jovem grupo de discípulos. A posição de Judas Iscariotes, meus irmãos, era uma posição de confiança. Você não vai deixar a bolsa, onde estão as riquezas de um grupo que são pequenas, na mão de alguém que você não confia. Judas ocupava uma posição de confiança, contudo, ele havia traído essa posição de confiança. E mais tarde, quando João escreve, ele faz questão de fazer esse registro. Era aquele que desviava os recursos do grupo. E aqui nesse contexto, ele censura a atitude de Maria. Mas é importante lembrarmos, irmãos, que Judas não foi o único a censurar a atitude de devoção de Maria. Se você olhar os relatos de Mateus e Marcos, Mateus 26, do verso 9 em diante, Marcos 14, do verso 3 em diante, a censura, ela partiu dos discípulos. Não foi apenas de Judas, mas a censura, ela tomou conta dos discípulos. Poxa, por que essa mulher gastou esse perfume? 300 denários, 300 moedas de prata, esse dinheiro é uma fortuna, é um ano de trabalho, o que vai ser? Podíamos ter empregado esse dinheiro de uma forma mais sensata, mais sábia. Mas João, ele chama a atenção de Judas. Por quê? Porque ali estava um homem hipócrita.
um homem hipócrita que fermentava uma ideia que era fundamentada na sua ambição egoísta. Isso é uma ideia minha. Eu vejo que Mateus e Marcos diz que os discípulos reclamaram de Maria. Mas eu entendo que quem mobilizou aquela censura foi Judas. Porque geralmente tem um que é o que fomenta a coisa, é o que fermenta o mal. E os outros vão atrás, achando, poxa, não, ele está certo. Poxa, esse dinheiro podia ter sido empregue melhor. Mas mal sabem que quem trouxe à tona a ideia tem desejos egoístas, nada fiéis, mas sim ele só está pensando nele mesmo. Segundo Judas Iscariotes, que João faz questão de colocar entre vírgulas, aquele que haveria de trair Jesus em breve, Maria havia desperdiçado uma pequena fortuna equivalente a 1 ano de salário, uma atitude que para Judas foi por demais extravagante. Não precisava fazer isso. Em sua visão, o texto conta que esse dinheiro poderia ter sido melhor empregado, assistindo os pobres em suas necessidades. Em seu relato do episódio, o apóstolo João faz questão de fazer uma ressalva diante dessa ideia de Judas, revelando que aquele homem era ambicioso, que aquele homem amava o dinheiro, que aquele homem se apropriava de um recurso financeiro que pertencia ao grupo dos discípulos de Jesus para atender às suas próprias necessidades, seus próprios desejos. Judas Iscariotes estava entre o grupo de discípulos de Jesus, contudo ele era um emissário do inferno infiltrado no rebanho do Senhor. A sua missão era trair Jesus. E ele se apropriava de modo indevido de recursos financeiros do grupo do Senhor. Mais do que isso, ele trabalhava para constranger pessoas como Maria, que estavam ali, dispostas a demonstrar o seu amor, o seu apego, a sua devoção a Jesus Cristo. Não é à toa que ele é chamado o filho da perdição. Porque mais do que trair Jesus, mais do que roubar o dinheiro dos discípulos de Jesus, ele era também aquele que constrangia os pequeninos do Senhor. Ele era aquele que constrangia uma mulher pequenina do Senhor, que estava ali na sua singeleza, mostrando generosidade, fé, humildade, na sua decisão de honrar Jesus, porque ela era muito grata por quem ele era e por tudo que ele fez em sua vida. Você é grato por ter conhecido Jesus um dia? Você é grato e louva a Deus pela vida daquele que te fez conhecer Jesus? Você louva a Deus pela sua mãe? Você louva a Deus pelo seu pai? Você louva a Deus pelo seu avô, pela sua avó? Você glorifica a Deus por aquele amigo que você conheceu na fábrica, no campo, na fazenda, no quartel, que te mostrou quem é Jesus, te compartilhou a mensagem do Evangelho? Como que é a sua relação com Jesus Cristo? Matthew Henry, ao comentar sobre esse episódio de Judas Iscariotes, ele destaca que esse tipo de censura àqueles que buscam honrar a Cristo com uma vida piedosa são prenúncios de uma futura apostasia. Onde há censura aos pequeninos do Senhor, pode crer que futuramente a probabilidade dessa pessoa que hoje censura, amanhã não estar na igreja, é gigantesca.
Matthew Henry falava isso séculos atrás. Nada mudou. Continua tudo igual. Os crentes devotos servindo ao Senhor, ainda que saibam que toda a sua devoção não é nada se comparada ao que Cristo fez por eles, mas mesmo assim eles não se desanimam e continuam servindo ao Senhor, continuam expressando o seu amor, sua gratidão ao Senhor, mas sempre tem aquele que censura. Judas Iscariotes. Poxa, que extravagância, que excentricidade, que desperdício de recursos. Eu creio que não somente a censura é um prenúncio de apostasia, como também eu considero que o apego demasiado ao dinheiro são credenciais para um futuro abandono da fé. Hoje em dia, há muitos que têm abandonado a fé, não apenas porque censuram os crentes, mas porque são excessivamente apegados ao dinheiro. Há muitos que não conhecem a igreja e, na sua ignorância, acham que todos que aqui entram pagam um imposto chamado dízimo. Você já conheceu gente assim, não conheceu? Que fazem até piada disso? Ah, você é daquele grupo que paga o dízimo? Um grande equívoco, fruto de ignorância, porque nunca entraram numa igreja, ou talvez entraram em seitas que se diziam igreja, mas que na verdade não era igreja, porque o dízimo, a oferta, a contribuição é um ato livre, é um ato voluntário, é um ato que expressa fé, generosidade, humildade, gratidão, um desejo de honrar Cristo. Mas de que modo? Vendo o Evangelho crescer, vendo o reino se expandir e saber, eu estou fazendo parte disso, e não que isso o torne um presunçoso, um arrogante, mas sim alguém feliz, satisfeito. Poxa, que legal, eu estou participando disso. E isso, meus irmãos, é algo que deve nortear a vida desde quando você é uma criança, em que você fica na expectativa, porque crianças que conhecem a Cristo, elas também contribuem. E quando os seus pais não podem contribuir, elas ficam naquela inquietação: não vejo a hora de começar a trabalhar. Para quê? Para poder contribuir. Você era assim? Não vejo a hora de ganhar o meu primeiro salário para poder entregar o meu dízimo. Pois é, hoje em dia as pessoas estão tão apegadas a dinheiro que não vejo a hora de ganhar o meu primeiro salário para gastá-lo com os meus desejos e as minhas vontades. Abandono da fé. Judas Iscariotes, hoje em dia, é muito mais visto do que nós imaginamos. O seu comportamento, a sua atitude, ela é, às vezes, colocada de uma forma bonitinha, num papel de presente, que muitos acabam achando que é, poxa, está certo, o irmão Judas está certo, porque sob alegações materialistas, censuram aqueles que querem adorar com as suas riquezas, censuram aqueles que querem adorar a Deus com as suas riquezas, com justificativas das mais aleatórias, para então dizer por que ele não contribui na expansão do reino. Não quero aqui generalizar, mas há muitas pessoas
que estão tão apegadas aos seus recursos financeiros que pensam em tudo, menos no Senhor. Pensam em tudo, menos no Senhor. E ridicularizam aqueles que, de modo devoto, fiel, generoso, querem ver a igreja crescer, querem ver o evangelho se expandir, querem que os recursos nos possibilitem chegar em lugares dos mais distantes possível, porque o evangelho é de amplitude global e não local. Nós não estamos aqui pensando apenas nesse ambiente, nós pensamos nos confins da terra, ainda que sejamos uma igreja pequena, de uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo. A sabedoria mundana, irmãos, ela ridiculariza a piedade dos fiéis. Entenda isso. Há muita sabedoria mundana penetrada, infiltrada na vida da igreja, e ela está acuando os fiéis, ela está censurando a piedade dos fiéis. Essa sabedoria mundana foi a sabedoria expressa por Judas Iscariotes quando ele censurou Maria. Poxa, que desperdício! Poderíamos ter empregado esse recurso com mais sabedoria. Só que, conforme Tiago declara, a sabedoria mundana, ela é ambiciosa, ela é egoísta. Tiago, irmão de Jesus, ele faz um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Ele chama, inclusive, a sabedoria mundana não apenas de ambiciosa e egoísta, ele também a considera demoníaca. Vejam só, Tiago 3, do verso 13 ao verso 16. Tiago 3, do 13 ao 16. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Maria, naquele jantar em Betânia, demonstrou uma sabedoria que vinha dos céus. Essa sabedoria deu a Maria fé. E esta fé foi evidenciada por generosidade e humildade. Contudo, contrastando essa sabedoria que Maria lhe expressou, havia uma sabedoria mundana, que vinha da parte de Judas Iscariotes, ambiciosa, egoísta, terrena, demoníaca. A sabedoria que vem do alto é a sabedoria que traz paz e que colhe justiça. A sabedoria que vem da terra é a sabedoria que traz censura e colhe a apostasia e a condenação eterna. A segunda consideração que faço nesta noite, meu irmão, minha irmã, a partir dessa história tão bela de uma mulher devota que ungiu a Jesus, é que a sabedoria mundana é um grande embaraço na vida daquele que deseja honrar a Cristo. Cuidado com a sabedoria deste mundo, porque você é por ela bombardeado todos os dias. Você é por ela censurado por causa da sua piedade. Você é por ela censurado por estar aqui, quando, segundo essa sabedoria, você poderia aproveitar melhor o seu domingo. A sabedoria do mundo é hoje o grande embaraço que nos impede de honrar a Cristo.
E você precisa decidir hoje que tipo de sabedoria haverá de governar a sua vida. Se será a sabedoria que vem de Deus, ou se permanecerá sendo a sabedoria que se rege nesse mundo. Porque conforme Jesus disse no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há como. E após essa censura, que contrastou com a piedade, Jesus então sai em defesa de Maria, do verso 7 em diante. Jesus não poderia deixar aquilo passar batido. Jesus não poderia deixar que a sua filha ali, que a sua serva, que a sua amiga, que agiu de uma forma tão generosa, tão humilde, tão fiel, fosse ali colocada numa situação de constrangimento. Porque é isso que o mundo faz. Ele tenta nos constranger e pedir desculpa por fazermos o que é certo. A desculpa por eu ter feito o que é certo. Eu fico constrangido, porque esse mundo, ele tem invertido. O certo passou a ser errado e o errado passou a ser certo. E a palavra de Jesus para aquele grupo de censuradores foi: deixem-a em paz. Jesus não queria com isso, meus irmãos, dizer assim: deixa ela em paz, do tipo, ela é assim mesmo, como às vezes nós fazemos, né? Deixa, ela é assim mesmo. Não, deixem-a em paz, porque o que ela fez é algo tão singular, tão maravilhoso, tão extraordinário, que não pode ser objeto de constrangimento. Deixem-a em paz, porque ela não fez algo errado, ela fez algo que é certo, porque ela teve uma atitude fiel, e na sua fidelidade ela demonstrou generosidade e humildade. Ela me preparou para o meu sepultamento. Enquanto os homens do grupo dos discípulos de Jesus censuravam Maria, movidos pela fermentação de Judas Iscariotes, um hipócrita, ambicioso, egoísta, filho da perdição, que havia se infiltrado no rebanho do Senhor, ali Jesus considerou os pobres. Gente, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a minha vida aqui neste mundo está chegando ao fim. Maria teve essa sensibilidade, vocês não. E meus irmãos, entendamos, quantas vezes Jesus disse que iria morrer para o seu grupo de discípulos? Aqui eu me recordo de duas. Seus discípulos ouviram, consideraram, sentiram? Não, Maria viu adiante. O piedoso, ele vê adiante, porque os seus olhos estão fixos no autor e consumador da fé. E ele é objeto de censura daqueles que não conseguem ver adiante. A igreja, meus irmãos, deve cuidar dos pobres, e ela sempre cuidou dos pobres. Jesus, quando esteve entre nós, ele cuidou dos pobres em suas necessidades, mas a igreja, no cuidado dos pobres, não pode se desviar de sua missão, que é honrar a Jesus Cristo. O cuidado dos pobres deve estar subordinado à honra que devo a Jesus Cristo. Do contrário, eu me tornarei uma organização não governamental, não a igreja do Senhor. E eu não fui chamado para ser uma organização não governamental. Eu fui chamado para ser igreja do Senhor, que honra a Jesus Cristo. E na minha honra, na minha devoção a Cristo, eu cuido dos pobres.
Na minha devoção a Cristo, eu educo as crianças. Na minha devoção a Cristo, eu visito as pessoas. Na minha devoção a Cristo, eu farei tudo aquilo que se espera, mas subordinado ao amor que eu tenho por Jesus Cristo. Pense só. Você questiona alguém quando ele manda flores em um sepultamento? Você questiona? Você diz assim: poxa, que desperdício, essas flores, esse dinheiro que usou para as flores poderia ser melhor empregado. Você já fez esse tipo de comentário em um velório? Às vezes você comenta assim: poxa, essas flores poderiam ter sido dadas em vida, mas nunca você pensa em censurar aquelas flores. Maria não poderia ser objeto de censura, por isso Jesus a defendeu, porque ela estava pensando na sua morte, ela estava ungindo, porque ela amava, ela honrava ao Senhor Jesus. Jesus não admitiu que Maria fosse colocada no banco dos réus, porque a sua atitude era de uma singeleza extraordinária. Foi um ato de devoção que merece toda a nossa atenção. Meus irmãos, a última consideração que faço nesta noite a partir desse texto é que a unção de Maria ao Senhor Jesus em Betânia mostra que a prioridade da vida da igreja, que é honrar a Cristo, não pode ficar jamais em segundo plano. A igreja deve ser cristocêntrica, não antropocêntrica, não voltada para o homem, mas voltada para Cristo, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Jesus é aquele a quem devemos uma vida de devoção, que se demonstra de modo fiel, que se apresenta com generosidade e muita humildade. Retomo as ideias aqui lançadas, meus irmãos, dizendo para você nesta noite: amar a Jesus vai além de palavras. Você concorda comigo? Ah, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. Então dá evidências desse amor por Cristo. E o verdadeiro amor é manifesto com atitudes que revelam fé, que revelam gratidão, e são demonstrados com generosidade e humildade. Entenda que o seu maior inimigo é essa sabedoria mundana disseminada no mundo, e que em si infiltra na vida da igreja, e que gosta de fazer censuras a ações piedosas, e que gosta de se colocar, de se sobrepor, usando até da sua força violenta nas palavras. Mas o que eu digo para você: cuidado com a sabedoria mundana, porque a sabedoria mundana é um prenúncio de uma futura apostasia. A sabedoria mundana, quando norteando a vida de alguém que se diz crente, ela me dá sérias indicações de que talvez não haja fé verdadeira no coração deste que se diz crente. Não cabe a mim julgar, mas cabe a mim levantar dúvidas quanto à salvação de alguém que é norteado por uma sabedoria que Tiago chama de mundana, Tiago chama de ambiciosa, invejosa, egoísta e demoníaca. Não há como eu dizer: é meu irmão, se esta pessoa é dominada pelo dinheiro e censura a devoção a Jesus Cristo. E por fim, aquele que tem prioridades na sua vida, cuidado, porque quem tem muitas prioridades na sua vida não chega a lugar algum. De tanta prioridade na sua vida, acaba adoecendo. Que Jesus Cristo seja a prioridade da sua vida, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque
o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque aquele que ama a igreja deve ser por ela amado, e amado de todo o coração. Amado de tal forma que nós queremos cantar desse amor para todo mundo. Amém? Vamos cantar ao Senhor nossa última canção desta noite, hino de número 66 do Inário, Cantarei ao meu Salvador. Vamos colocar de pé?